Estamos a Portugal. Gente, agora. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Tomem seus lugares. Como prosperar do zero? Eu gosto disso aí. Tá respirando aí? Você tá respirando assim? Então já não é zero mais, já rompeu faz tempo. Quem é de Portugal? Quem está morando em Portugal? Deixa eu ver, levanta a mão. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Quem é português de Portugal? Boa! Obrigado por vocês terem vindo. Hoje é um grande dia, fala assim comigo, hoje é um grande dia. Dia de quê? De prosperar, dia de conectar, dia de metanoia, que é dia de mudar, dia de ter esse encontro com o mentor. Hoje é um grande dia. E a primeira coisa que você tem que fazer, quando você lê aquilo ali, ó, como prosperar do zero, é focar na palavra prosperar. Eu não sei quem da minha equipe colocou aquele cifrão no meio da palavra, eu justamente não curto aquilo ali, porque prosperar não é dinheiro. Prosperar é romper. Fala assim comigo, prosperar não é dinheiro, é crescer. Aí você fala, tem empresa que não está crescendo em dinheiro, mas está prosperando muito e valendo centenas de milhões. Empresa que está gerando valor, empresa que parece que está em prejuízo, mas só está comprando e gerando valor para essa companhia. Não sei se você sabe, as maiores companhias do mundo, elas não terminam o ano falando lucro. Está escrito prejuízo, e prejuízo não quebra uma empresa. O que quebra uma empresa é não gerar valor, e a consequência da não geração de valor é a não geração de patrimônio e não gerar caixa. Prejuízo não quebra, não. Tem empresas que tomam centenas de milhões de prejuízo, elas continuam firmes 50 anos, 100 anos. Não é o problema o prejuízo. Você foi colocado na sua cabeça só o perde e o ganha. Entre o perde e o ganha tem um negócio que você vai anotar. Quem vai anotar aqui? Deixa eu ver. Tá. É porque se você quiser uma palestra, eu falo de outro jeito. Se você quiser uma aula, vocês preferem palestra ou aula? Então tem que anotar. Seguinte, a geração de valor é algo absurdo. É onde você tem que investir o que você nem tem. Como assim investir o que eu não tenho? Você quer romper? Quando você começar a entender o que é esse negócio de prosperar, você vai começar a investir em geração de valor. Tem 3 fases da geração de valor. Primeira coisa, caso você queira escrever aí. Primeira coisa sobre a geração de valor é a descoberta. Você tem que descobrir que você é alguém de valor. Muitas pessoas não sabem que são pessoas de valor. Como você não sabe, olha o pessoal do YouTube aí, vocês estão belezinha aí, né? Primeira coisa, então, é essa descoberta. Você descobriu? Descobriu. O que eu faço com essa descoberta? Em 1996, eu fui com meu pai e com a minha irmã morar no Tocantins, lá no Brasil, perto de Palmas, num garimpo. Descobrimos um lugar onde tinha ouro, tinha esmeralda, tinha rubi, tinha uma sorte de bênçãos materiais ali, né, de pedras preciosas e minério. Você descobriu? Descobriu. Agora temos que potencializar. Não esqueça da cena. O maquinário furando o chão, dinamite, jogando pedra para cima, explodindo tudo. Atrás do quê? Daquilo que foi descoberto. Qual que é o problema da maioria dos seres humanos vivos hoje? Eles não sabem a potência que eles são. Eles nem descobriram isso. Primeira fase, então, chama-se descoberta. Descobriu? Agora, você não resolveu nada ainda. Você arrumou foi um problema. Quando você descobre o que está dentro de você, você não achou o bônus, você arrumou foi um ônus. Presta atenção no que eu estou te falando. Quando você descobre o que você carrega, você não encontrou o bônus. Você arrumou foi toneladas de pedra para você explodir. Para quê? Para chegar na pedra preciosa, ou na jazida, ou sabe, aquilo que você está caçando está no meio de uma rocha, vai ter que quebrar ela inteira. Quando você tem uma mentalidade de vítima, acontece algo impressionante com você. Você fica de cara com Golias, aí você chama aquilo de problema. Você começa a chamar as coisas que são bênção na sua vida de problema, porque você não entende a potência que está aí dentro. Se você for olhar no raciocínio, um garoto de 16 anos lutar com um cara de quase 3 metros de altura é um absurdo. A maioria das pessoas fala, Deus me livre disso. Não, Deus está falando, não faz essa oração não. Eu que mandei, esse é o grande dia. Lembra que eu falei que era um grande dia?
A maioria nem sabe a potência que carrega, a maioria nem sabe o valor que carrega. Quando descobre, arrumou o maior problema da sua vida. Porque você vai ter que passar por isso, vai ter que escavar, vai ter que dar uma pedrada na cabeça do gigante, vai ter que passar por isso. Pablo, mas Deus não nos conhece, por que Ele fica mandando esses testes? Ele não manda o teste para Ele te aprovar, é para você ter autoridade sobre os homens, é completamente diferente. Ninguém respeita. Se eu fosse um cara que tivesse um Chevette 87 e andasse de Chevette, aqui em Portugal não tem Chevette não, né? É coisa lá do Brasil, né? A gente tem um histórico das coisas não funcionarem nos lugares e mandar lá para o Brasil. Agora vai ser o contrário. Mas vou falar que algumas coisas não estão funcionando lá e vão mandar para as nações. Tipo, gente, presta atenção no que eu estou te falando. Isso é uma palavra para você registrar. Presta atenção. Se você colocar no seu coração que a geração de valor é o maior problema que você arrumou, você vai ter prazer nisso. Em estourar a rocha e arrumar o pedaço da pedra na cabeça de gigante. Tem pessoas que ficam pensando assim, eu não aguento esse problema. Na verdade, alguém que tem o coração simples pensa diferente. Ele pensa assim, eu não aguento viver sem esses problemas. Porque é na adversidade, é na crise que se conhece um fraco. O G de Dias já falava isso com Salomão. É na crise que se conhece um fraco. E eu queria dar uma pausa aqui. Eu já queria chegar e acabar com tudo aqui. Peraí. É aqui onde ninguém prospera. Quando vê um problema, aquilo você chama de, ai meu Deus, é meu gigante. Não tem a expressão popular de quanto maior é a queda também, maior o barulho, maior é o estrondo? Então vá nessa palavra. Quebre tudo. Tem algo que é muito impressionante ali, você acha que você não dá conta, você vai notar um sintoma do que Deus chamou. Você vai ter a sensação de não dar conta. Existe uma diversão e um humor da parte de Deus em olhar para um filho e falar assim, eu vou te dar algo. Certo dia, eu saí lá em casa distribuindo o carro para os meus filhos. Eu olhei para a Ferrari, essa Ferrari é sua, essa McLaren é sua, isso aqui é seu. E aí, o que a gente pode fazer? Depois que ficar habilitado, vocês podem pegar. Aí você fala, você está fazendo graça? Aí um dia, arrumaram um chororô lá, começaram a chorar. Está chorando por quê? O senhor vendeu o meu carro. Eu falei, então, eu vou continuar prosperando aqui, vocês podem resgatar isso, não precisa de habilitação. Eu te dei mesmo, só que você tem que entender o seguinte, ele não vai ficar te esperando. Nós vamos gerar riqueza com isso. Mas assim é Deus, Ele te dá tudo, mas se você não pegar habilitação, você não vai levar. Você não vai levar. Guarda isso no seu coração. Qual o problema? Deus não vai te dar algo para você se matar. Deus vai colocar no seu coração, é isso aí que eu plantei. Agora você precisa saber o seguinte, você precisa dar autoridade para mexer com isso. Habilitação significa autoridade. O Senhor deu multidões para muitos aqui, mas você tem medo de pegar no microfone. E o diabo acha bom demais. Eu não esqueço da conversa do Eliabe, que é o irmão mais velho de Davi. Quando Davi chegou com a marmita lá, ele era Uber Eats na época. Ele chegou com a marmitinha, está escrito lá, marmitinha de queijo. Estava levando os queijos lá, as marmitas para os irmãos. E aí ele falou, não tem nenhum homem aí, parafraseando, né? Tem nenhum homem aí não para matar esse cara, porque ele ouvia o Golias falando assim, que Deus de Israel, destruindo a fama do Deus vivo ali naquele vale. E um garoto de 16 anos aproximadamente vira e fala assim, você está falando do Deus de Israel? Eu não sei se você sabe, mas para fazer o que ele fez, você precisa ter um negócio chamado ira santa. Eu não sei se você sabe também a virtude de um filho, quando ele descobre o que Deus colocou no coração dele, a grande virtude é controlar a fúria que tem aí dentro. E não é a fúria de um imbecil, é a fúria do Criador. A ira do Deus vivo. A ira do Deus vivo, quando ela entra em alguém, se acessa isso, você fala assim, eu vou dar toda a energia que eu tenho nisso, porque é isso que Ele me chamou para fazer. Primeira coisa a gente descobriu que tem algo de valor. Segunda coisa que a gente tem que fazer, escavar. Nós vamos de quebrar tudo, a gente precisa de ir lá descobrir. Tinha algo depois do Golias que era sobre Davi. Davi tinha um negócio que tentaram esconder ele, próprio pai, né? O próprio pai tentou esconder Davi. Chega lá o profeta, tem alguém aqui que vai ser ungido. Não foi colocado na lista, ele era o bastardo, jogado de lado. Tentaram esconder de qualquer jeito, não conseguiram. E aí tem um detalhe que eu queria chamar a sua atenção. Vocês foram enganados nessa geração achando que o que Deus colocou no seu coração foi um emprego, ou uma profissão, ou uma empresa.
E Deus nunca falou disso. Isso é coisa da sua cabeça, só para você saber. Deus chamou você igual Davi, foi para reinar, foi para governar. E eu vou te mostrar, presta atenção. Olha as profissões. Profissão. Ou alguém dá essa profissão para nós, ou a gente frequenta um ambiente onde pessoas só têm essa profissão, ou então a gente é pegado de forma aleatória, ou então o movimento de mercado nos obriga a ter uma profissão. Acho tão bonito. Você sonhou em ser médico. Sonhou? Não sonhou. Quando você era pequeno, alguém foi lá, te deu um brinquedo, ou então alguém ficou pondo isso na sua cabeça, te alimentando. E você acha, eu virei médico, eu sou o semideus. Obrigado a todos os médicos, não estou desmerecendo a profissão, mas você nunca foi, nem é e nem vai ser médico. Você está até o dia que você fizer uma pequena cagada, o CRM vai tirar você disso. Fala assim, ó, a única coisa que eu sou é aquilo que Deus é. Presta atenção, você é imagem e semelhança dele. Não brinque com isso. Quando você acha que você é médico, que você é engenheiro, que você é estado eterno. Um bom judeu nem brinca com esse negócio de falar eu sou. Porque esse é o próprio nome do Deus vivo, eu sou. Qual que é o problema disso? Você se engana e acha que a sua profissão definiu quem você é. Impossível descobrir o que Deus colocou aí dentro. Ah, então você está falando para a gente não ser médico? Não falei isso. Para que ter um pensamento tão reduzido? Deixa ele aberto. Não falei isso não. Pode ser o que você quiser. Queira aquilo que Deus quer. Porque a medicina vai ser só uma fase. A sua empresa também vai ser só uma fase. As coisas que você acha que é impressionante, não vai ser nada. É só um desvio de rota aí para chamar a sua atenção. Presta atenção. As profissões de Davi. A primeira, bastardo. Alguém escolhe ser bastardo? Virou uma profissão para a pessoa. Lá no Salmo 23, eu amo o Salmo 23, porque no Salmo 23, o Davi está falando de estar sentado numa mesa perante os inimigos. Para quem não sabe, o Salmo 23, ele está conectado com o 69. Depois você lê o 69 junto com o 23, você vai ficar doido. Os inimigos são os próprios irmãos dele. Ele nunca tinha sentado na mesa do pai. Ele morava a 16, 17 quilômetros mais ou menos da casa do pai dele. E os irmãos ficavam falando para ele que ele roubava tudo e ele tinha que restituir. Ele olhava as ovelhas do pai, da mãe e dos irmãos. E todo mundo acusava o Davi. Ele está escrito em Salmo 69 que eu estou falando. Ele tinha que restituir o que não roubou. E aí o relato do Salmo 23 é um problema com o Salmo 69, que esses perseguidores, esses irmãos, colocaram para ferrar com a vida do Davi. O Davi tem uma primeira profissão que escolheram para ele, ser bastardo. Eu poderia pegar o Salmo 69 e o 23 aqui e ficar lendo juntinho com você. Mas quando ele fala, guia-me por águas tranquilas, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está falando de uma situação de quase morte dele. Aí no Salmo 69 fala que os inimigos são maiores do que a quantidade de cabelo que ele tem na cabeça. E ali ele está fazendo um relato de angústia para o Senhor. Quem estava afogando ele ali? Seus irmãos. Aí você fala, que loucura você está contando, Marçal? Eu vou te contar uma loucura maior. A maioria de vocês estão me ouvindo, estão fazendo o que Deus não chamou. Mas alguém empurrou você nisso e você ficou aí. Se você explodir, deixa eu te falar, o único desejo que eu tenho no meu coração é ver o Rei da Glória voltando nessa geração. Não tem outro, não existe outra coisa no meu coração. Mas eu vim aqui foi para ganhar dinheiro. Ô meu filho, para que serve dinheiro na Venezuela? Lá tem muito dinheiro, não serve para mais nada. Estava falando numa aula agora antes de entrar aqui. Tem gente agora com milhões de dólares na conta líquido e que está saltando de um prédio agora para tirar a própria vida. Não tem gente que acha assim, não, o dinheiro traz a felicidade. A felicidade não precisa de dinheiro, a felicidade é identidade. Identidade, é um negócio que você coloca dentro de você e ninguém tira. Não sei se vocês estão vendo, tanto de gente está me perseguindo na internet, né? Vocês estão vendo ou não? Aqui em Portugal também vê ou não? Não está vendo. Ninguém persegue alguém mais lento que ele. As pessoas só vão perseguir quem é mais rápido. Só que eles perseguem com uma única vontade. E eles dão tudo na perseguição. Te ver parando. Vocês me viram na fritada lá? Aquela coisa terrível? Não, sabe o que acontece? Eu fui lá só para testar essa tese da perseguição. Só persegue quem está mais rápido. O objetivo do perseguidor é parar você. Eu falei, eu não vou parar, vamos lá ver o que vai dar. Foi assustador o resultado. Eu tenho recebido assim relatos de dia, de tarde, de noite, de madrugada, gente falando assim, eu não gostava mais de você, mas o que eu vi você fazendo lá, cada falinha, uma coisinha mexeu com cada um. As pessoas, elas
Elas não suportam essa questão de ter a aprovação do outro. Elas não suportam esse negócio do não merecimento. Aí na hora que vê alguém que não está nem aí para isso, elas ficam doentes. Eu fui falar lá no evento, jogue sua reputação fora. Aí o povo falou, você está doido? Eu estou recebendo mensagem de um monte de gente famosa. Como é que faz isso? Isso acaba com a minha vida. Eu preocupo com o que os outros acham. É por isso que você não vai explodir. Você é famoso de atenção, mas não é famoso de prosperidade, é a real. Que a hora que você deita, você tem paz. Volta para o Davi. Primeira profissão dele foi qual? Bastardo. Ele escolheu? Não. Segunda profissão de Davi, entregador de marmita. Foi ele que escolheu? Não. Ele, por conta de ser bastardo, foi lá, fez profissionalizou em ficar entregando comida para os irmãos que todo mundo gostava. Terceira profissão de Davi. Vocês sabem ou não? Sabem ou não? Ó, Davi foi entregador, primeiro bastardo, depois Davi foi entregador de marmita, Davi foi musicoterapeuta de Saul, Davi foi capitão do exército, Davi foi genro do rei, Davi foi rei de Israel. Deus só chamou Davi para uma coisa, tudo que aconteceu até chegar lá foi coisa da cabeça dele. Presta atenção, para aproximar do rei, para estar perto do reinado. Ele desenvolveu esse lado dele musical, ele virou musicoterapeuta. E eu te provo, não estou inventando os nomes não. Está escrito na palavra que enquanto ele tocava, o espírito maligno saía do Saul. Aquilo é musicoterapia. Está fazendo terapia com música. E aquele cara ganhou o cargo a função, né, de genro. O cara foi capitão do exército. O cara foi rei de Israel. Eu vou repetir para ver se entra no seu coração. Na sua cabeça eu acho que já entrou. Eu não sei se você sabe, são dois lugares diferentes. A cabeça entra naquilo que você processa com o cognitivo. O coração não precisa nem de lembrar, nem de pensar. É só acessar. Deus não chamou Davi para ser genro de Saul. Não chamou Davi para ser um musicoterapeuta. Não chamou ele para ser entregador de marmita. Não chamou ele para matar gigante. Chamou ele para nada disso. Chamou ele só para reinar sobre Israel. E aí qual que é o problema? O problema é que você fica perdido no meio do caminho achando que é para entregar marmita. Você fica perdido no meio do caminho com medo de acertar um gigante. E ali está a glória do negócio. O Senhor coloca aquele problema e fala, vai lá, ganha a patente diante dos homens. Vai lá, ganha a patente. Não, eu tenho medo. E se eu morrer? Nós não estamos juntos. Você não está sentindo aí que eu estou falando para você aí? Que você não está sentindo que isso aí faz parte do enredo que eu coloquei para te dar essa autoridade diante dos homens? Poder vem do alto, autoridade vem de baixo. Deixa eu explicar algo para vocês. Anota isso aí. Todo o poder vem do alto. É uma manifestação do alto. Céus abertos, poder no chão. Só que tem que construir autoridade aqui na terra. A autoridade é construída, o poder é delegado. Anota isso aí, ué. Tem gente que é cheia de autoridade, mas não tem poder. Tem gente que quer o poder, mas não tem autoridade. Você tem que ter autoridade na palavra para as coisas fluírem. Você tem que ter autoridade, aquela expressão eu amo. Tem gente que fica 300 anos dentro da igreja e não sabe o que significa de glória em glória. De glória em glória, de resultado em resultado. Tem gente que fica 300 anos dentro da igreja ou fica falando que é cristão, mas não sabe o que é fé. Fé é imaginação. Fé só serve para desafio. Fé não é para você acordar amanhã e ficar repetindo o dia de hoje, não. Fé é para você falar, vou para um lugar que eu não dou conta. Fé é um negócio absurdo. Ontem alguém me perguntou, como é que faz para um homem igual você que tem tudo ter fé? Eu falo, você está doido? Não tem nada. Você sempre faça seu cérebro nunca ser escravo daquilo que você está vivendo, tá? Eu sempre falo assim para o meu cérebro, não caia nisso. Sempre responda, é um driver mental. Sempre responda, isso não é nem a sombra do que há de vir. Ele não tem como. Toda hora eu vejo alguém encantado. E aí, onde você chegou? Eu já respondo, eu não quero nem saber o final. O final é, isso não é nem a sombra do que há de vir. Eu não vou me prender a nada que meus olhos estão vendo. Porque meu coração sente outra coisa. Eu não quero confundir nada aqui. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. Deixa de ser entregador de marmita. Deixa de ser musicoterapeuta. Isso é só uma fase. Se você entender o que nós somos chamados, eu fico vendo o mundo inteiro quebrando cabeça, eu fico vendo o mundo inteiro, nossa, eu fico imaginando isso. O censo fala que tem 2,2 bilhão de cristãos sobre a terra. Que dia! Que dia! Marçal agora vai falar quantos cristãos tem. Rapaz, se nós fosse 20 mil mesmo, gente braba, nós resgatava a terra inteira até o final de semana. Eu acho que 20 mil ainda é muito. Com 300 dava para ir. Marcelo, você não acha não que a gente... Não, se for cristão filosófico tem 2 bilhões. É uma filosofia.
Filosofia cristã. Eu amo a família. Não, mas esse negócio aí de perdoar não é comigo não. Quebrou a filosofia também. Um cristão verdadeiro, eu sei que vai mexer com sua cabeça, mas eu tenho que te falar, um cristão verdadeiro, ele nem perdoa. Não perdoa. Por quê? Porque ele está numa missão e não é dar conta dele. Ele vai fazer igual o Cristo fez. Senhor, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Não é comigo, é com o Senhor que me chamou. Você não imita, né, esse homem? Um cristão verdadeiro nem fica pensando em perdoar. Na hora que ele ganha a patente de cristão, ele fala assim, nem é comigo isso aí. Ontem minha esposa me viu até 2 horas da manhã no telefone, arrumaram um problemão para mim lá no Brasil ontem. Eu fiquei rindo e falei, é da sua conta, foi o senhor que me chamou. Você que tem que resolver, eu estou na minha. Ela perguntou, como é que você está? Do mesmo jeito do que eu estava antes de atender essa ligação. Arrumaram um problemão mesmo. Aí eu falo, isso aqui só pode ser um teste. Não tem como ser outra coisa, não ser um teste. Eu na mesma hora falei, não é meu problema, Senhor, foi o Senhor que me chamou e eu sei que você está querendo colocar isso aqui para aumentar a pressão, eu estou dentro. Mas a sua responsabilidade. Eu entreguei toda a minha liberdade na sua mão. Eu sei que vocês morrem de medo disso e duvido que vocês fizeram. Se fizer, amanhã já não vai ser igual hoje. Se você fizer assim, falar, Senhor, eu coloco a minha vida nas suas mãos, não é esse negócio de vir na frente não sei aonde e falar assim, eu aceito Jesus. Não, isso tem que rolar todo dia. Tem gente aqui que fez em 1994 e fica se gabando disso aí. Mas essa semana não teve nadinha desse rolê. Esse é o seu problema. Presta atenção. Deus chamou Davi por uma coisa só. Qualquer outra coisa foi fase para chegar naquilo que Deus chamou. E a maioria dos Davis não se levantaram. Por quê? Apaixonaram-se pelas profissões. Se apaixonaram por lugares que era só para passar uma semana, ficar 40 anos nesse lugar. Entendeu o que eu falei ou não? Alguém apaixonou no deserto, era para ficar só 40 dias. Ficaram 40 anos apaixonados em zigue-zague. Deixa eu voltar aqui, porque a minha mensagem ela precisa ser configurada com um código. Tipo assim, parece que eu falo de dinheiro, mas isso aqui é a munição para o reino explodir nessa geração. Se alguém tiver a sorte de ir no meu velório, eu queria que você fizesse algo no meu velório. Não chore, pelo amor de Deus. Faz o seguinte, se você for, vai levantar. Não vai no meu velório não, eu quero descansar. Você não. Se for, vai ter perturbação lá. Eu já sinto energia. Quando você falou eu vou, eu falei, veio 2 coisas. Meu coração falou uma coisa, meu cérebro falou outra. Meu cérebro falou assim, se ele está falando que vai, é porque vai morrer daqui uns dias. Meu coração falou, não deixa ele não, que vai perturbar lá. Ele vai ressuscitar. Alguém apaixonado mesmo e do reteté, ele não deixa nem um morto em paz. Presta atenção. Se você for no meu velório e tiver essa sorte, vai lá e fica revoltado e fala assim, o Marçal não conseguiu fazer o que Deus colocou no coração dele. Eu vou fazer. Presta atenção, o que eu estou te falando? Não estou brincando. Se você tiver a sorte de ir no meu velório, eu não vi aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aí vai ter que passar para você. O que eu vi no meu coração foi ele voltando nessa geração. E eu vou te falar o que ele deu. Ele deu todas as portas abertas, ele deu toda a tecnologia, ele deu toda a expertise, ele deu tudo. Só que você está ocupado. Ontem um francês falou assim, manda uma mensagem do reino aqui para as pessoas, até colocaram um pedaço no Stories. Eu falei assim, pela primeira vez os campos estão brancos e muitos são os trabalhadores. Eu vou terminar a mensagem que eu não falei no vídeo, eu vou falar para vocês. Só que eles estão ocupados. Esse é o problema. Quando Jesus falou essa mensagem, ele mandou uma mensagem para a eternidade, falando assim, muitos são os campos estão brancos, mas poucos são os trabalhadores. Quando eu estou falando são muitos, significa os da última hora já se levantaram. Se você tiver a sorte de ir no meu velório, lembra, o Marçal não conseguiu, vou ter que fazer por mim e por ele agora. Porque essa é a geração. Marçal, eu achava que você ia vir lá do outro continente para falar de prosperidade. Para quê? Para quê? Prosperidade não é dinheiro, amigo. Prosperidade é fazer em uma geração o que em 2000 anos não conseguiram fazer. Isso é ser uma geração próspera. Isso é ser uma geração próspera.
Muito me alegra ver pessoas criticando o que eu estou fazendo. Agora eu quero te passar um código. Quer pegar o código? Se ninguém critica o que você está fazendo, você não é nada e nem ninguém. Tem alguma coisa de errado. O que você está fazendo está errado, certeza. Nenhum diabo fala de você, não, café da manhã. Ué. Eu fico imaginando, ninguém te persegue, o diabo nem sabe que você existe. O que você está fazendo? Tem gente que fala, não, eu quero é o meu bem-estar, eu quero sentir. Primeira coisa, então, eu descubro que eu tenho valor. Segunda coisa, eu vou escavar. Depois que eu escavo, o que eu tenho que fazer? Anota a terceira aí, potencializar. Porque quando você pega alguma coisa no seu estado bruto, ninguém nem sabe que aquilo tem valor. Eu tenho que potencializar. Se eu for pegar, por exemplo, a esmeralda, eu tenho que fazer o quê? O que eu faço com a esmeralda depois que eu acho ela? É uma pedra normal. Lapidar. Qual que é o seu problema? Se é algo precioso, mas ninguém vê, só tem rocha em volta. Tem que resolver isso, tem que quebrar essa rocha e achar aquilo que é precioso. Na hora que achar a pedra verde, que é a esmeralda, eu preciso fazer o quê? Lapidar. Interessante. Tem esmeralda que não foi lapidada e está guardada em cofre. Acho que a maioria das esmeraldas foram tiradas no mundo, não foram lapidadas. Quando é que uma pedra preciosa é lapidada? Você sabe responder rápido? Quando alguém dá um propósito para ela. Anota aí. A lapidação só ocorre quando é dedicado um propósito para aquela pedra. Por que eu vou lapidar uma pedra se eu não tenho propósito? É por isso que a maioria das esmeraldas e pedras preciosas estão guardadas sem lapidação. Qual que é o propósito? Vou fazer um colar para Carol. Então, acabei de dar um propósito para essa esmeralda. Eu vou lapidar ela para aquele colar para ficar no pescoço da Carol. Não, ela não vai ser um colar, vai ser um pingente. Não, não vai ser um pingente, vai ser um brinco. Não, vai ser uma pulseira. Tem que dar um propósito. Porque na hora que você lapida, algo de valor vai embora também. Alô? Todo mundo que encontra um propósito vai entrar na lapidação e algo de valor vai embora. Porque a lapidação é um polimento que vai desgastar a pedra e aquilo também vai embora. O que você precisa anotar? Várias coisas de valor que eu acredito e que estão em mim e que eu acho que é vantajoso para mim vão ter que ir embora para eu cumprir meu propósito. Talvez na lapidação vai ser o diploma. Sabe o diploma? É o diploma. Talvez vai ser a sua cidade. Gente, nós estamos numa era tão divertida. Não sei se vocês sabem, essa diversão assustadora. A gente vai poder mover pela terra, ter uma nação. Edivaldo, guarda isso no seu coração. Tem uma nação que vai se levantar. A gente não está guerreando nenhuma nação, mas tem uma que foi deixada para trás. Você é de um povo, e que a gente tem uma aliança com esse povo, que é o centro da civilização, a África. Mas se eu olhar para todos os movimentos da terra, tem alguém que sempre foi deixado para trás, uma terra do nunca. Tipo, a maioria que está aqui veio de lá. Essa terra vai se levantar numa pressão nova, numa arte nova, com uma mensagem potencializada para acessar as nações. E eu quero te explicar algo. Eu falei disso lá na França. E ninguém estava gravando e ninguém viu. Aí todo mundo que andou comigo falou, nossa, mas você nunca falou isso. Estava ali na França. A França já foi assim, centro da terra, né? Forte, poderoso, combatente, 500 e tantas batalhas sem tomar nenhuma, assim, ó, ganhando tudo, um negócio absurdo. Construíram aquele monumento lá, aquela torre, que é um farol. E aquele povo, nobre como sempre foi, começou a distribuir presentes pela terra. Eu vou falar de 2. Mandaram um presente para a nação. Um relógio para marcar o tempo. Vou falar de 3. Mandou uma estátua chamada Liberdade para outra. Mandou um tal de Cristo Redentor para outra. Não sei se você sabe, é como se estivesse ajustando os ponteiros da terra. A Torre Eiffel é um farol apontando para todas essas nações. Para quem não sabe, o que vocês estão caçando aqui hoje, todas as nações que acessaram a prosperidade, que é a palavra, que é acessar a natureza do Deus vivo, elas já foram as maiores do mundo, todas elas. Todas. Para quem não sabe, a China vai passar os Estados Unidos em riqueza. Aí alguém fala, tá vendo, o Xi Jinping é um ótimo presidente. Não, é o evangelho que não para de explodir lá dentro. As bases daquela nação estão sendo trocadas.
Quando manda um presente para alguém chamado Estátua da Liberdade, o que é conhecido dessa nação até hoje, chamada Estados Unidos? A nação da liberdade. O presente vingou, o presente significa isso. Colocaram lá no alto do monte, no Rio de Janeiro, um tal de Cristo Redentor. Por que o Brasil ganhou isso dos franceses? O que eles viam em nós para dar esse presente? O que eles sabiam que nós não sabíamos? Se você olhar para o movimento de hégera do islamismo no mundo inteiro, a África está praticamente islamizada. A Europa está terminando agora, até 2037 a maioria vai ser islamizada. Aí você tem alguma coisa contra o Islã? Jamais, a palavra fala que eles são os filhos também. Filho de Abraão, o que eu posso fazer? Fala lá para Agar e para o Ismael. Ele é como um jumento, Gênesis 16, ele é como um jumento selvagem, ele será contra todos e todos contra ele. Só fica calmo no seu coração, a treta da terra vai terminar cumprindo Gênesis 16. Relaxa. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, o que França fez com toda a nobreza e com toda a governança que eles já tiveram sobre a terra? Mandaram os presentes para mostrar o que essas nações representariam. E os presentes foram recepcionados. Subiram a torre, o presente lá do Brasil, Cristo Redentor. O movimento do Islã todinho começou a entrar em todas as terras. Tem um movimento chamado hégera, que é de mudança. Eles mudaram para todas as terras. E a coisa mais interessante que existe, a terra que foi deixada para trás, chama-se Brasil. É um movimento onde eles não foram com pressão até hoje. Terra dos deixados para trás. Essa terra dos deixados para trás tem um símbolo dessa realeza que alguém mandou para lá. Cristo Redentor. E o que significa isso? O moderador de liberdade do mundo é os Estados Unidos. Guerra não sei aonde. Os Estados Unidos aparece com o Ford lá. Ford é um porta-aviões mais terrível que existe na face da Terra. Estou com a minha maleta aqui nuclear. Se você vai mexer aí, nós vamos explodir. Ou seja, os caras que regulam a liberdade do país, do mundo, tem a Estátua da Liberdade, um presente francês. E agora aqueles que vão incendiar a terra, são da onde? Cristo Redentor, redenção é salvação. Os deixados para trás, eu quero te dar um sintoma, tá? Todo bloqueio que você tem ligação com o seu propósito, tem intimidade com o propósito. Nós, o povo brasileiro, somos a nação mais perversa da terra, foi eleita agora. Fala de perversidade sexual. Nós somos o povo mais perverso da terra. Aí você fala, mas não tem nada a ver. Nosso bloqueio tem a ver com o propósito nosso. Essa é uma nação que vai se levantar em santidade. Essa é uma nação que vai deixar a vitimização. Nós somos o povo que tem o solo mais rico do mundo. Presta atenção no que eu estou te falando, parece papo de doido. Nós temos o solo mais rico do mundo. Só que a mente do povo é a mais miserável de todas. Por que você está tocando nisso? É porque eu conheci algo. Dos 50 livros que eu já publiquei, o capítulo 1 do livro 1 é: seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Dá para saber o que o povo brasileiro vai fazer nessa última hora. Nós somos chamados para governar. E esse presente francês não foi de graça. Não faz sentido eu dar a Estátua da Liberdade para um povo e dar um Cristo para o outro. Você imagina a gente sentado numa mesa, um brasileiro e um americano recebendo um presente francês, falando assim, mas não está trocado não. Essa nação é mais cristã que o Brasil. Essa nação aqui quer o Cristo, a gente não quer esse presente. Não, vocês representam a liberdade. E está aí até agora. Mas vocês não, vocês representam aquilo que vai salvar a terra. Aí você fala, mas o porquê que a gente não sente isso? Porque a técnica do inferno é fazer o contrário. Ou seja, você é próspero, então toma escassez. Você é alguém que vai libertar os outros? Então toma aqui, você vai ser cativo. Você olha para as pessoas ali na palavra, todos os libertadores de cativo, todos experimentaram a prisão lá na Bíblia. Pode olhar para todos. Daniel experimentou prisão, Paulo, Pedro, Jesus, todos. Mas por quê? Esses são chamados para libertar os cativos. Eles vão passar isso vai acontecer mentalmente ou fisicamente, inclusive. Eu quero que você entenda que o bloqueio tem intimidade com propósito. Eu não sei explicar para vocês o que eu estou fazendo aqui. Eu sei que eu segui meu coração, de falar na verdade. Ele está levantando um novo tempo aqui. Estava falando com o Edivaldo. Ele é um grande homem de Deus e ele acabou de falar um rolê que está acontecendo na Nigéria. Acabei de falar para ele, eu estou dentro, eu vou. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu só sei que meu coração fala, vai. Tiago Rocha está aqui, falou mais cedo.
A gente estava no almoço, no almoço não, nem sei como é que chama aquilo, a gente estava comendo de madrugada, né? E aí aconteceu algo, e o Thiago Rocha fala um negócio de Portugal, no meio, era 5 horas da manhã, a gente estava comendo um prato de comida às 5 horas da manhã, depois do evento, no final do ano. Eu olhei para o Thiago Rocha e falei, é para lá que você vai. Aí ele olhou, mas por quê? Eu falei, tem algo falando que é para você ir para lá, vá, tipo Portugal. Ele olhou e falou, é mesmo? Vai. Ontem tem alguém aqui que está tremendo de medo, porque ontem o almoço virou para um e falou, você que vai ficar aqui na França. Né, foi embora para os Estados Unidos. E está rolando um negócio tipo assim, não estava escrito em planejamento empresarial. Nós estamos deixando fluir. E sabe o que é interessante? Enquanto nós estamos vindo para cá, os generais do reino, que são os filhos que vão governar isso aqui, estão se posicionando. E nós estamos cruzando a terra. E as pessoas não conseguem entender que movimento é esse. É um movimento de acelerar. É acelerar, de cruzar esses oceanos e acelerar. Agora, por que você precisa se inscrever num negócio desse? Alguém já fala, inscrever aonde? Inscrição, dar a própria vida nisso. Não, mas aí não. Eu daria 2 horas do meu dia para ver se tudo você está falando. Não tem como, não funciona. Para isso aqui funcionar, nós vamos dar a nossa vida. O Senhor me chamou para algo político. Eu vou falar para vocês, até agora eu não entendo. Meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Eu posso dar a resposta de vocês por quê? Eu fiquei de jejum no líquido 7 dias. Eu, o Nésio, uns 12 que fica mais próximo a mim. A gente terminou o jejum. Eu falei, Deus, eu só queria uma resposta. Me dá clareza nessa resposta. Por que você me chamou para a política? Ele deu uma resposta. Para a função que eu te chamei. Eu chamei 10 mil pessoas antes. Uns amaram a própria vida, outros amaram a própria fama, outros amaram o dinheiro, outros amaram tanta coisa. Mas eu vi em você alguém que deu tudo. É por isso que chegou a sua vez. Ou seja, não é eu que tinha que ir, mas é porque você não foi e sobrou para mim. E eu conversei com tanta gente do percurso que Deus chamou e a pessoa arregou. E eu não consigo mais ficar em paz com isso, porque eu fico com raiva da pessoa. Você não responde o que Deus chama, vai sobrar para quem? Para quem é all-in, para quem joga tudo, para quem está dentro. E tudo que for acontecendo com você, você pensa que é de graça e não é. Você está sendo preparado para algo, só que vai arregar, um monte de gente vai arregar no percurso. Você não. Você não vai arregar. Eu sei que você fica pensando, essa mensagem é motivacional, isso aqui é destruir racional, é para destruir tudo que você criou até agora. Eu não sou motivacional, eu quero é que você tome um choque de 300 mil volts para você falar assim, o que precisa ser feito? Não faz sentido você não colocar essa vida sua para servir outras vidas. Não faz sentido se não for isso. Não faz sentido. Então, eu quero compartilhar disso que está no meu coração. Você quer prosperar, sim ou não? Sim. Tem 2 jeitos de prosperar. Um igual Caim e o outro igual Abel. É os 2 jeitos que eu vi na Bíblia de prosperar. Caim vai na força do braço, o Abel vai usando o coração. Abel um dia falou, vamos dar o que a gente tem de melhor. Caim, não, nós vamos dar a força do braço, da lavoura. Eu levei 20 anos para entender por que Deus rejeitou a oferta do Caim, tá? Às vezes você aprende agora em 2 minutos. O Caim deu a oferta, imagina você que nem dá. Presta atenção, ele deu a oferta. Só que a oferta dele foi racional. A do Abel foi tudo. E não foi numericamente tudo que ele tinha. O tudo é o melhor. Deus só quer o melhor, não quer mais nada. Tem 80 órgãos no seu corpo humano. Deus só quer um. O primeiro. Você está sendo formado agora na barriga da sua mãe, há tantos anos atrás. Primeiro órgão que se forma, coração. É só isso que ele quer. O resto fica para você. Alô? Tem mais de 900 passagens sobre o coração na palavra. Mais de 900. E a pessoa, quando se engana racionalmente, ela fala assim, eu não vou seguir meu coração não, porque o meu coração é enganoso. Está escrito mesmo que o coração é enganoso. Se ele tiver raiva, se ele tiver rancor, se ele tiver ódio, se ele tiver amargura. Mas se ele for completamente do Senhor, não tem engano, porque é do Senhor. Aleluia! Se o coração é do Senhor, como é que você vai ficar preocupado com isso? Não é dele? Lembra que eu te falei que parecia um absurdo? O cristão verdadeiro nem perdoa, porque ele também nem ofende.
Ele vai agradecer. Ainda estou vivo? Ixi, vamos embora. Ele vai falar sempre para o Senhor: Senhor, isso é problema seu. Tem algumas mulheres aqui que não podem ter filhos e ficam culpando a Deus. Você não tem que culpar a Deus, você tem que transferir para Ele a responsabilidade, porque a herança tem que vir dEle. Você tem que falar: o Senhor falou para eu ser fecundo, multiplicar e encher a terra. A responsabilidade é do Senhor, com todo o respeito, isso não é problema meu, eu descanso no Senhor. Interessante, várias mulheres depois que adotam crianças, elas relaxam, ficam em paz e vai ter um filho. Por quê? Porque você não descansou no Senhor. Olha que interessante. A responsabilidade é dele, a herança é ele que dá, isso não é da sua conta. Por que às vezes você não consegue? Você fica aflita, ansiosa, e você não vai acessar o desfrute, por isso que não vai ter. Por que você não acessa a riqueza? Porque você não confia no Senhor, Ele é o dono da riqueza. Uma coisa que me chocou um dia, sabe o que foi? Descobri que o trono de Deus é de marfim revestido de ouro. Aí alguém fala: mas o que tem a ver? Quem que veio primeiro, a terra ou o trono de Deus? Responde essa para mim. Quem veio primeiro, a terra ou o trono de Deus? Responde. É claro que é o trono. Eu te fazer uma pergunta: de onde que ele tirou o ouro? A terra é só uma amostra grátis, nené. A terra é só um ensaio. Não é possível que vocês é bobo desse tanto. Tem gente doidinho assim, ó, com a Bíblia aqui debaixo do braço e acha que é um ingresso para entrar na eternidade. Você tem que abrir. Lá dentro dessa Bíblia está escrito que tem outro livro que vai ser aberto, é Apocalipse. Esse livro não dá para entrar lá, não. Não, eu guardei o livro. Não, o livro era para ser compartilhado. Eu guardei ele aqui. Tem gente que é bibliólatra. O que é bibliólatra? Ele idolatra a Bíblia, mas não usa. Eu amo quando a pessoa me vê e fala: eu sou seu fã. Eu falo: você está amarrado em nome de Jesus, todo espírito maligno, de gente que não faz nada. Eu sei que eu estou falando e você não ouve, Satanás, sai daí agora. Paulo, você está falando sério? Todo fã não faz nada. Eu já fiz a pesquisa, deu 100% de certeza, 100% de precisão. Se a pessoa falar: sou seu fã, fala: o que você fez do que eu falei? É quarto de madrugada, então é padeiro, só pode. Eu quero saber o que mudou na sua vida com o que você fez. Ninguém responde nunca. Não, mas você fez eu ficar bem demais. Mas mudou o quê? Fã, fala com a boquinha, vai, fala assim, ó. Fã não prospera. Ah, Marcelo, mas é bom demais ter fãs, fica comprando seus produtos. Eu fui chamado para isso. A pessoa fala sem nenhum pudor, ela é fã. Eu também, com nenhum pudor, falo: o que você fez do que eu te falei para fazer? Vários eu falei: é por isso que você é fã. Continue assim, você não vai para lugar nenhum. A gente tem que respeitar o resultado do outro. Fã de ninguém. Inclusive, você vai ficar chocado com o que eu vou te falar. Nem de Deus você tem que ser fã. Porque Ele te deu cadeira de amigo. Em Apocalipse 3:21 está escrito assim: ao vencedor Ele concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Se Ele te deu acesso ao trono, como é que você vai ser fã? O fã fica doido olhando o ouro. O fã fica pirado, o fã não faz nada. O fã fica confiando que só ele vai fazer. Não, o rolê é diferente. Ele já subiu e falou: agora é você que vai fazer. Posso falar uma coisa? Nós estamos no mínimo aí com os 1.500 anos de atraso. Como é que eu explico isso para vocês? Toda vez que eu vou falar isso, alguém fala assim: mas é fácil, você é rico, você pode fazer o que você quer. Eu trocaria até o futuro. Eu trocaria tudo para ver essa glória de Deus explodir de uma vez na terra. Não estou nem aí para esses trem que vocês dão valor. Zero. Toda palestra minha, todo livro meu tem um tema diferente para chamar a atenção, para levar todo mundo para o mesmo lugar. Eu não estou nem aí para outra coisa. Um dia eu estava caminhando com a Carol e ela falou assim: você sabe que se você entrar na política, a gente pode perder tudo, né? Eu falei: se for o senhor que chamou, eu não preciso nem de perder, eu mesmo dou. Aí ela chorou porque ela sabe que eu sou desse jeito, e ela também é. Só que ela estava pensando: não, mas na política não pode. Mas quem chamou? Esse é o problema. Um profeta mandou uma mensagem para mim agora, esses dias, ela ficou encabulada assistindo. E vai vir tempestade. Eu falo: aleluia, se Deus falando da tempestade é porque ainda tem alguma coisa depois da tempestade. E você morre de medo da tempestade. Você sabe o que eu penso na hora que Deus manda um recado para um profeta? Vai vir uma tempestade, eu falo: eu tenho que aumentar o tamanho da prancha. Eu vou deitar nessa tempestade, eu vou deitar no tsunami, eu vou rasgar esse negócio. Inclusive, eu me propus esse ano a aprender a surfar. Eu quero aprender aqui.
Amanhã. Quero aprender aqui em Portugal a surfar. Escuta. Lá em Nazaré. Você vê que Deus é Deus de milagre. Entra na onda de Nazaré e sai vivo. Sabe o que você tem que fazer? Eu sei que você não achou ainda. Você não achou o valor que ele depositou aí dentro. O Senhor, ele, quando criou a terra, ele encheu ela de brindes. Ele falou, vou fazer a terra. Aí ele falou, me dá aqui uma panela. Chamou o querubim, chamou o serafim. O serafim fica por cima, querubim embaixo, arcanjo, anjo. Vem cá, tropinha. Traz os ingredientes aqui que eu vou fazer a terra. Coloca aí, bauxita. 8,3% da mistura inteira. É o que você conhece como alumínio. Traz o ouro. Joga. Traz isso. Traz toda sorte de pedras preciosas. Traz tudo. Traz carbono. Traz nitrogênio. Traz o hélio. Traz isso. Juntou tudo. Falou, tá pronto. É uma terra de aventura. Eu fico doido imaginando isso. Eu fico pensando no serafim, falando, mas para que está fazendo isso? Eu vou colocar meus filhos lá e o lance deles é governar essa terra. E eu quero o prazer de ver todo dia meus filhos descobrindo as coisas. Eu quero que eles escavem a terra e descubram toda a sorte de bênçãos que eu coloquei lá na terra. E os anjos falam, mas para quê? Eu vou colocar a imagem e semelhança neles. E esse negócio de viver nessa terra vai ser um ensaio para a gente governar tudo na eternidade. Não ter compreensão da eternidade ou da árvore da vida que vai dar fruto infinito faz de você alguém que vive preocupado com as coisas dessa vida. Deixa eu te falar. O Judas Iscariotes, ele queria que Jesus tomasse Roma. E Jesus respondeu para ele a mesma coisa que você tem que falar no seu coração todo dia. Meu reino não é dessa terra. Aqui é só um ensaio. Na hora que Deus fez isso, essa criação de componentes, ele falou, vou colocar tudo aqui escondido. Aí em Provérbios 25 está escrito assim, ó. A glória de Deus é encobrir as coisas. Tem como colocar aí? Acho que é Provérbios 25, 2. Olha aí para mim. A glória de Deus é encobrir as coisas. A glória do homem. Olha lá. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-los. Quem são os reis da terra hoje? Vocês não, vocês não estão descobrindo nada. O Elon Musk é um rei. Eu sou rei. E quem descobriu alguma coisa é rei. Ei. Quem não descobriu não é rei. Ah, mas o reinado francês. Que reinado francês? Se não descobrir nada, quem vai ser a França, filho? Os reis da terra são os que descobrem aquilo que Deus encobriu. Então, se a natureza revela a glória do Criador e a gente não entende nada de natureza, não sei se você sabe, mas o homem entende mais da Via Láctea, Nésio Monteiro, do que do oceano. O homem foi atrás do espaço e pesquisou mais sobre a Via Láctea, não sobre as galáxias. A gente tem só umas 65 mil fotos de galáxias, que é pouco ainda. Estou falando de Via Láctea. O homem sabe mais sobre a Via Láctea do que sobre o oceano da Terra. O que eu estou te mostrando com isso? Nós não descobrimos nada ainda, absolutamente nada. Todo ano tem 25 animais, espécies de animais sendo descobertos sobre a Terra. Eu não falei bicho com nome não, é espécies. Existem coisas que há milênios ainda o homem não dá conta de descobrir. E aí chega alguém e fala, Deus não existe. Qual que é o seu problema? Eu sei por que Deus ainda não existe dentro de você, porque você também não existe, você não foi descoberto. Porque o dia que você descobrir quem é você, você vai encontrar Deus aí dentro. E o dia que você chegar em Deus, você vai descobrir quem você é. Qualquer um dos dois caminhos vai chegar no mesmo lugar. Se você fuçar no que está aí dentro, está escrito Made in Heaven. Autor. É o nome do Deus vivo, sem vogal. Vou repetir para você aprender, que às vezes não deu tempo de pegar essa aula lá. Feito no céu, autor. Se você fuçar em qualquer lugar, você vai descobrir quem ele é. Se você descobrir quem é você, você também descobre, porque você não é imagem e semelhança dele. Mas eu queria era prosperar, não queria saber nada dessas conversas. Fala assim então, prosperidade tem um propósito. Pega dois caras, o José de Arimateia e o jovem rico. Os dois têm riqueza, sim ou não? Sim. A do José de Arimateia tem propósito, a do jovem rico não tem.
Só que você pegou a Bíblia e acabou com a sua vida usando a Bíblia. Você sabe qual que é o maior problema dessa geração? É a pessoa pegar uma palavra de vida e transformar em morte, com a mesma letra. Pega a mesma letra, transforma em morte. O rico não entra no reino dos céus. Acabou. Então, acabou. Então tá. Sabe o que está escrito ali? Quando o jovem rico fala, eu cumpro os 10 mandamentos. Aí Jesus falou, então vamos testar o primeiro aí. Amar a Deus acima de tudo? Vamos ver mesmo. Só a Deus? Então vamos testar. Dá tudo o que você tem aos pobres. Eu pedi muito discernimento para o Senhor para entender, porque eu vivia debaixo da acusação desta palavra. Foi Jesus que me acusou? Não. Foi alguém que não rompia em prosperidade, que usou a palavra para justificar o fracasso próprio e começou a proliferar isso sobre a terra. É diferente. Eu vivi acusado com isso. Se você viver acusado que você não entra no reino por ser rico, jamais você vai produzir riqueza. Fique em paz. Ou melhor, não sei nem como ter paz diante de uma diversidade dessa do inferno. Presta atenção. Vamos fazer um teste. Dá tudo que você tem para os pobres. Por que dá tudo que tem para os pobres? Jesus está fazendo um teste. Vamos ver quem é mais pobre, eles ou você. Presta atenção. Jovem rico significa herdeiro. Herdeiro é alguém que não constrói riqueza, é alguém que recepciona riqueza. Quando ele fala, vamos testar se você é rico mesmo, dá o que você tem para os pobres, você vê o que sua riqueza vai virar. Se você der riqueza na mão de pobre, pobre põe a riqueza na boca, tritura, e você sabe o final. Qualquer riqueza na mão de alguém que é pobre, aí você fala, Marçal, você está falando mal dos pobres. Não. Lembra sempre de uma coisa, Deus não fez ninguém pobre. Tá bom? Ele te deu um espírito, ele te deu uma alma prevalecente, e ele te deu um corpo que é uma máquina. Eu descobri que meu corpo é uma máquina, talvez você não sabe que o seu é. Mas sabe como é que você descobriu que o seu corpo é uma máquina? Um dia que eu fiz uma prova de 452 quilômetros. 35 horas e 17 minutos para percorrer isso aí. 8 quilômetros nadando. Eu repeti uma mesma expressão que o Senhor falou no meu coração. Você precisa amar o Brasil como um pai ama um filho. Eu fiquei nadando 8 quilômetros repetindo esse negócio. Aí depois peguei uma bicicleta, pedalei 360 quilômetros. Levei 14 horas para fazer esse percurso. E depois, por nadar, fazendo muita força no pé, eu tive um problema no tendão esquerdo, meu pé não mexia. Só que aí faltava 84 quilômetros de corrida. Eu falei, não estou nem aí, eu vou atravessar. Perguntei para o médico, tem chance de ruína aí, de risco de ruína de eu perder o pé? Não, falei, então só amarra ele aí e vamos embora. E fui com o pé arrastado 84 quilômetros. Você pode ouvir minha história e te encorajar, mas se você não experimentar isso, você não sabe o poder que você tem nessa carcaça aí, ó. Esse sistema nervoso central com esse carbono aí, dominado por pele e musculatura e esse esqueleto. Você não sabe que máquina é essa. Poucos sabem, pouquíssimos sabem. Eu estou falando de um corpo físico que faz isso. Agora você imagina a alma que não dá nem para medir. Você imagina um espírito focado com o Espírito de Deus, que é uma transmissão de luz lá do trono dele. Você sabe o que você está falando? Não? Você nem imagina. O cara falou que era rico por ser herdeiro, ele falou assim, vamos dar na mão dos improdutivos para provar se a sua riqueza é de verdade. Se você coloca na mão de pobre, pobre não é status social, pobreza significa improdutividade. Qualquer lugar que você tirar improdutividade, ali vai ter riqueza. Se você pega uma terra e não cuidar dela, ela chama também pobre, não é status social, é natureza. Se qualquer coisa que Deus criou, qualquer ser ou qualquer coisa que Ele transformou, não tiver produção, eu não estou falando de capitalismo não, estou falando de natureza, aquilo vai ficar pobre. Isso, fala todo mundo, vamos destravar esse negócio, fala assim, ó, pobreza não é status social, é qualidade de quem não produz. Ah, então peraí, a pessoa trabalha 12 horas por dia, você está falando que ele não produz? Não. Esse que é o problema. Você está preparado para essa discussão ou não? O que é produzir? Produzir não é fazer, produzir é frutificar, produzir é prosperar. Produzir não é pegar uma função e ficar repetindo ela 30 anos, isso não é produzir. Olha para a terra, eu planto a semente, volta 500, isso aí chama produzir. Vamos redefinir na sua cabeça, ressignificar o que é produção? Produção não é linha de montagem de uma fábrica. Produção é pegar o código da natureza, lei da semeadura, princípio number 1 da terra,
Coloque a semente no chão, volta 500. Isso é produzir. Pegue as 500, coloque no chão. Vai voltar quantas? 500, 1000. Vamos fazer uma continha básica para você nunca mais esquecer dela, tá? O melhor milho que eu já vi produz com uma semente 1000 sementes. Um pé de milho, 2 espigas, 500 em cada espiga. Eu sou da roça, para quem não sabe. Não morei lá não, mas visitei bastante. Põe uma semente, terra forte, semente forte, cultivo forte, fertilizante bom, da Rússia, o melhor que tem. Plantou, cuidou, saiu 2 espigas, geralmente sai só uma, tá? Dependendo da força da terra, vai dar 300 sementes numa espiga. Mas se a terra for forte, sai 2 de 500. Então, uma semente, fala comigo assim, ó, uma semente vira 1000. Então, tá bom, vou te ensinar outra conta. Se uma semente vira 1000, plante as 1000. Só para você lembrar pro resto da sua vida. Plante 1000 sementes na mesma proporção. Vai voltar quantas? 1 milhão. Plante de novo 1 milhão. Terceira leva. Vai voltar 1 bilhão. Esse é o problema de quem não entendeu o que é produzir. Produzir não é ficar 30 anos plantando semente para os outros. E ser pago só pela semente e não colher o fruto. Salário não é fruto. Por isso que você não vai prosperar ganhando salário a sua vida inteira. Entendeu ou não? Mas tá tudo bem. Você aceitou? O que eu queria era ganhar 10 mil. Eu não sei aqui em Portugal, mas no Brasil, só 1% ganha acima de 20 mil reais. Aí você fala, mas por que o povo é desse jeito? Porque o povo aceitou. Porque o povo não sentou numa cadeira dessa aqui. Porque o povo não foi confrontado. Porque o povo não descobriu a riqueza que está aí dentro. Ah, mas se todo mundo fizer isso? A primeira conversa da vítima é querer se igualar a todo mundo. Você tem que saber disso. Se isso vem no seu coração ou continuar vindo, significa que você está no lugar que não vai prosperar. E nem é físico o lugar, é dentro da sua cabeça. Porque você está alegando que isso não é possível, porque se todo mundo fizesse. Se todo mundo prosperasse, a gente já está no Éden versão 2. Se todo mundo fizesse, a gente estava no Éden. Engraçado. Eu tenho 3 marcas de roupa, a gente não ia vender nenhuma roupa mais, ia ficar todo mundo pelado. Eu ia perder 3 empresas. Aí engraçado, essas empresas tudo, ia parar tudo. Se todo mundo produzisse, ia precisar da indústria fazer comida. Vamos sentar aqui, vamos conversar sobre isso. Olha para mim. Se todo mundo produzisse comida, ia precisar de uma indústria para fazer comida? Eu estou falando para vocês, esse é o problema da terra. Vocês não entenderam que você precisa produzir em tudo. Se todos fizessem o que eu estou falando, a gente ia voltar para o Éden. Não para o Éden 1, que está trancado. Tem 2 querubins lá não volta. O Éden, na verdade, eu estou confuso aqui com os números. São 3 Édens. O terceiro, o Éden 1 era do cara que você conhece como Lúcifer, o querubim da guarda. Se você quiser aprofundar nisso, pega um livro do Pember, As Eras Mais Primitivas da Terra. 2 é o Éden do Adão. Terceiro Éden é uma nave em formato cúbico chamado Nova Jerusalém. Essa, quando descer do céu, está inaugurado o terceiro Éden. É um que ninguém vai tomar. Porque aquele que é dono desse Éden, ele já venceu. Só que precisa cumprir alguns códigos, estão faltando para virar a chave do negócio. Para descer essa espaçonave. Essa Allspark do filme do Transformers. Na hora que ela desceu, o pau quebrou. Só que eu queria te explicar algo. Se você ficasse rico, uma das pessoas mais ricas aqui da Europa, e você morresse hoje, ia ter valido a pena a sua vida? Com todo o dinheiro. Presta atenção no que eu estou falando. Ia ter valido a pena? Não é o dinheiro. Se você pudesse ser a pessoa mais poderosa da Europa, tá, o Richard Branson. Vocês estão no continente europeu, né? O Richard Branson, dono de 400 companhias, também vai para o espaço, está fazendo terror. Se você tivesse tudo que o Richard construiu até hoje, você morresse agora, está tudo bem? Você cumpriu aquilo que você foi chamado? Engraçado que um dos homens mais poderosos da Europa, eu já contratei ele para falar 40 minutos num evento meu, custou 1,4 milhão. 2019. O Richard pegou o avião dele, foi lá em São Paulo, falou no evento. 40 minutos, custou 1,4 milhão de reais. Eu olhei para ele e falei, é só isso? Cadê o poder? Você vai contar a história? Cadê alguma coisa que eu nunca vi na minha vida? Eu não dou conta de ouvir esse povo aqui dessa terra, porque esse povo só fala coisa que não vai para a eternidade. Cadê um negócio massa? Cadê um trem explosivo? Foi a hora mais cara que eu já paguei para uma pessoa.
1,4 milhão falar 40 minutos. Eu só queria achar alguém fervendo para a direção que eu estou indo. Não precisava de outra coisa. Vocês estão caçando dinheiro. Vocês vieram lá da terra de vocês para cá atrás de um sonho. Eu queria convidar vocês a acordarem. Para que sonhar se o mundo está acordado e está real? É só acessar o negócio. Vocês estão querendo sonhar com coisa e sonhar é a qualidade de quem está dormindo. É estado letárgico. Acorda, olha para a natureza de Deus. O código que o Salomão decodificou é esse. A glória de Deus é encobrir, a dos reis é descobrir. Então bora descobrir. Faz assim com a mão, faz assim. Fala assim, o que vamos descobrir? É isso que vai fazer você ser rei. É isso que vai fazer você ser rainha. Você vai descobrir o quê? Desculpa te falar, mas tem gente que está passando dos limites. Por que está passando dos limites? Porque entendeu os códigos, joga calado. Teve alguém que meteu um chip na cabeça de uma pessoa e a pessoa está controlando o cursor do computador pela cabeça. Não tem fim. Se Deus colocou algo dentro do homem, esse algo que Ele colocou não tem fim. Você põe fim nas coisas. Não tem fim. A prova está em Gênesis 11:6, quando Deus fez aquela descida lá na Torre de Babel e falou o seguinte: a partir de agora o homem é ilimitado. Abre aí Gênesis 11:6, deixa eu ler com vocês. Vocês são rápidos aqui, eu queria o pessoal lá no Brasil dessa velocidade. E o Senhor... Competição, Portugal está vencendo o Brasil. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começo a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Que? Isso é palavra do Deus vivo. Foi palavra dele. É um diamante do tamanho de um boi. Ele está falando... Volta lá, por favor. Ele está falando o seguinte: eu vou descer lá, porque juntou dois ingredientes que não podem se juntar. E depois que junta, só eu para parar. Presta atenção. Oh, Deus, obrigado pelo dia que eu estava dando consultoria numa empresa em Goiânia, abri um manual da empresa do cara. Apesar de ser teólogo, eu nunca tinha prestado atenção na sua poderosa palavra, mas dentro de uma companhia, eu li no manual de usuário, de funcionários, e eu vi o que ele explicava sobre unidade e linguagem com colaboradores. Eu quase caí no chão quando eu vi isso aqui. Mesmo estudando teologia, eu não sabia. Passou batido. Mas dentro de uma empresa, eu li esse negócio e eu falei: esse homem aqui está com código de explodir a terra. Vou repetir. Quando junta dois ingredientes, não tem como dar errado. O que você chama de dar errado é ensaio. Não tem como dar errado. O próprio Deus tem que vir para parar o negócio. Vou explicar de novo. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Fala assim, unidade. E todos têm uma mesma língua. Fala linguagem. Anota as duas aí, linguagem e unidade. Se juntar essas duas coisas, ninguém te para. Por que acaba um casamento? Um casamento acaba por quebra de unidade ou quebra de linguagem. E se for os dois, ninguém aguenta olhar para a cara do outro. Então presta atenção. Se tiver unidade e tiver linguagem, não tem como o negócio dar errado. Não tem como. Quando eu começo a trazer pessoas para estar perto de mim, o que eu testo nessas pessoas? Unidade e linguagem. Desculpa falar isso para você, Nésio, mas você era um pangaré. Só que eu senti algo no seu coração. Unidade e linguagem. Só que o problema é que o pangaré foi o cara mais forte do ecossistema. Por quê? Nunca regou um desafio. Eu posso chamar o Nésio de um homem de fé. Sabe por quê? Porque eu nunca vi arregar. O que é fé? Fé é desafio. Fala com a sua boca. Fé é desafio. Não é desafio não. Eu vou abrir aqui a Bíblia em Hebreus 11. Abre aí. Vou abrir a Bíblia aqui em Hebreus 11 e vou te provar que não é. Abre aí. E o Senhor... ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Mas eu não estou esperando nada, mas o Senhor está esperando por você. É só você entrar na sintonia dele. Fica calado aí. E a prova das coisas que não se vê. Para ver, isso aqui é um grande desafio. Firmar numa coisa
que eu estou esperando e aquilo que eu não estou vendo, como é que firma nisso? Só se você firmar na palavra e falar, eis-me aqui. Só que o seu problema é que você é crente de versão 1, você está faltando a versão 2. Todo mundo que eu conheço que fala que é crente fala assim, eis-me aqui. E o senhor está falando, mas é lá, ó, você está atrasado, é eis-me lá, vai para lá. E vocês ficam 30 anos, eis-me aqui. Ele fala, o negócio já andou, está lá em Portugal. Viu, Tiago? Está lá em Portugal já. É lá. Né, Luquine? Luquine está aí? Aí, sempre chegando por último, a Luquine, desde o dia que ela veio para a Europa. É ela que vai para a França, eu já estou avisando. Aí, sabe o que acontece? Tem um trem errado. Ela está chegando atrasada em tudo aqui na Europa. Ela está na França ainda? Então já fica aí, Luquine, se estiver assistindo. Já é para ficar aí, fala para nem vir. Presta atenção. Eu te mostrei um código. Se você juntar 2 pessoas e tiver esses 2 códigos, não tem como dar errado. Eu nunca vi dar errado. E eu te dei a prova cabal, que é perfeita. Que se isso estiver acontecendo e for contra o que Deus falou que ia fazer, ele desce para impedir o negócio. Você não está entendendo? Volta de novo no Gênesis 11:6. Por que essa empresa não prospera? Gente com quebra de unidade e gente com quebra de linguagem. Quebrou essas 2 coisas, não vai. Por que o casamento não vai? Um falando uma língua, outro falando outra língua. Um puxando para cá, outro puxando para lá. Ou seja, quebra de linguagem, quebra de unidade. Eu vou ler mais uma vez para ver se entra nessa cabeça sua. Se você não der conta de entender com a cabeça, só abre o coração e fala, eu aceito. Pronto. Deixa eu explicar uma coisa que é econômica para a sua vida, tá? Você vai prosperar mais rápido. Tudo aquilo que você não compreender com o seu raciocínio, entenda com o seu coração. Tem gente que fala assim, a criança, para quem você está conversando com um bebê na barriga? Meu filho, ela tem um espírito, uma alma e um corpo sendo formado. Pode falar que pega tudo, energia. Ah, mas a criança só vai entender com 2 anos. Meu filho, declare antes do sêmen sair de dentro de você. O Senhor já te chama pelo nome antes da fundação do mundo. Você acha que você vai ser criado no dia que você entrou no útero da sua mãe? Ali é só o download, presta atenção. Estou te falando de algo poderoso, presta atenção. Fala comigo assim, ó, unidade de linguagem. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Ele está falando, ó, vou explicar por que eu vim. Os querubins aí, Deus. O que vai acontecer? Vamos fazer o seguinte. Não vamos derrubar a obra deles. Só vamos fazer o seguinte. Vamos inverter o código. Ou eu sou chocado com esse versículo. Chocado. Para mim é top 10 da Bíblia, que tem mais de 30 mil versículos. Isso aqui para mim é top 10. Vamos fazer o seguinte. Vamos só quebrar o código. Vamos tirar a unidade de linguagem deles. Ele acabou de falar ali, está escrito ali. Ó. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Juntou aqui agora, deu um terror. E todos têm uma mesma língua. Deus, fala assim, foi Deus que falou. Fala. Tá bom. E todos têm uma mesma língua. Ele está explicando, os querubins, serafim, todo mundo. Você vai fazer o que lá embaixo? Os caras juntaram os 2 códigos que não pode juntar. Eles juntarem, não, vamos ter que descer lá, mano. Volta lá no versículo 1. Vamos, a gente tem que curtir isso aqui. Não tem como você ser derrotado em Portugal de jeito, não. Os caras lá em Sinar, que é um deserto, explodiram a terra. Você em Portugal está dando defeito ainda. Vocês estão de brincadeira. E era toda a terra a mesma língua e a mesma fala. A terra inteira. Não tem problema nenhum ter todo mundo falando a mesma língua. O problema é ter todo mundo o mesmo propósito. Calma que vai chegar lá. Versículo 2. E acontece que, partindo eles do Oriente, acharam uma terra, um vale na terra de Sinar. E habitaram ali. Outras versões falam Sinear. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Por que Deus interviu nisso aqui? Porque Deus falou, sede fecundo, multiplicar e encher a terra. Ou seja, espalhe por toda a terra. O que eles fizeram? Vamos tocar os céus, vamos pôr nosso nome e não vamos cumprir o que Deus mandou. E aí um cara que inaugura a terceira era da dispensação do governo humano, né? O primeiro é a inocência, o segundo é a consciência, o terceiro é governo humano, depois lei, profecia, graça e reino. Para quem quiser anotar aí, eu vou repetir, presta atenção. Tem 7 tempos na palavra e nós estamos à beira de entrar no 7, só que está com 2.000 anos, 1.500 anos de atraso.
Já era para ter resetado essa terra faz tempo. Vocês não estão entendendo o rolê até hoje. Mas eu achava que igreja era só para ir para ficar bem. Não tem como. Você está indo para o manicômio. A igreja é para restaurar e resgatar a humanidade rápido. Vocês criaram os clubes sociais, vocês são malucos. De onde vocês tiraram isso aí? Igreja significa eclésia, chamado para fora. Vocês estão enfiando um monte de gente para dentro, não sei de onde. A igreja é um lugar onde é o vestiário de um jogo de futebol. Você sai da guerra, encosta lá toda semana, pega a estratégia da semana e vaza. Só que tem uns doentes que querem morar no vestiário. Chamados religiosos, é o nome deles. Sai daí! Eclésia. Fala com a boca para não falar que você não ouviu. Fala assim, eclésia é chamado para fora. Não tem problema nenhum ir dentro de prédio. O problema é que tem que funcionar lá fora. Aonde você está sendo enviado. Vou te falar, o que vai resetar a terra? Esse movimento de empreendedorismo. Nós precisamos introjetar isso dentro das pessoas para elas acharem que elas estão tocando uma empresa e nós estamos movendo arsenal militar. Escuta. Vocês querem ser ricos, não quer? Vocês vão pegar o que vocês precisam aqui hoje, mas lembra de uma coisa, só põe tudo o que ele te der naquilo que ele chamou. Porque vai chegar, ele vai trocando o armamento. Vocês estão doidinhos para estar na guerra com o estilingue. Vai com o estilingue. Davi entrou com o estilingue, mano. Chamado funda. Rodou a pedra aqui, ó. Pá. Nem foi com espada, nem foi com armadura, não foi com nada. Nada daquilo que alguém mandou ele ir. Ele foi com o que tinha. Alô, vamos pegar o código. Anota o código. Não pegar a armadura de ninguém, não esperar a melhor arma. Vá com o que você tem. Foi isso que Deus mandou te falar. Não, vou esperar a melhor situação. Vá com a pedra que você tem no bolso. Para quem não sabe, está escrito que o Davi pegou 5 pedras, só usou uma. Mas por que ele pegou 5? Alguém fala, é porque ele ia errar. Não, é porque ele contou os gigantes, tinha 5. Tem um relato, continua lendo o texto para ver. Eles derrubaram 5 gigantes. Davi pegou 5 e falou, isso aqui, o que é isso? Eu já matei, foi leão na pedrada, um cara desse tamanho, muito mal com um urso, eu vou arrebentar ele no meio. Uma pedrada só resolveu o problema. Fala assim, ó, eu vou fazer com o que eu tenho, porque é o Senhor que vai me promover. Tem gente que veio aqui ficar rico hoje, vai sair daqui crente. Sabe por quê? Meu cérebro, eu tenho uma confusão, sempre aqui, ó, conexão. Na hora que eu falei, vai sair crente, meu cérebro, até o diabo é crente. E muito mais crente que nós tudo junto. Fala assim, me prova, fala. Ele nunca viu Deus em nenhum episódio que ele teve presencialmente a palavra de Deus falhar. Você vive achando que Deus vai falhar naquilo que ele falou. Ele nunca viu Deus atrasar em nada. Você sempre fala que Deus está demorando. Glória a Deus. Em tudo dá glória, não está errado não. Presta atenção. O diabo é muito mais crente que eu e você junto. Porque em todas as histórias bíblicas ele esteve presente. Ele viu que o Senhor não falha em nada e não demora em nada. Quem demora a ter maturidade é você. Quem está falhando no teste é você. Deus não falhou, ele já falou, é seu. Só que você está sem a internet para baixar o download. Ou se tem a internet, que é o Espírito, está faltando um computador para baixar o download. Se tiver o computador e a internet, está faltando um propósito, porque está baixado, só que você não abriu o arquivo até agora. Ou seja, a culpa é sua. Continua aqui. Volta lá. Olha que cérebro interessante. Abre aí o capítulo 11 lá de Gênesis. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Espera aí, o Senhor tem problema de miopia? Para que ele desceu para ver? Já desceu para quebrar o código. Ele vê do trono, do terceiro céu, e fala, está tudo certo aí, ou então está errado, vou quebrar o pau. Ele desceu. Mas o que vocês estão arrumando? Ele falou alguma coisa para alguém? É só inverter o código. Vocês não estão com unidade de linguagem? Vou quebrar só uma coisa de vocês. Só um código. Vou tirar a linguagem.
Talvez você seja católico e não sabe da história, mas há 500 anos atrás, um cara chamado Lutero, ele quebrou um código. Porque uma religião começou a dominar a terra de tal forma, eles confundiram a religião com o Estado e misturou tudo numa caldeira e falou, vamos atropelar a terra. Foi um dos piores momentos da terra, para você saber. Chegava um cara igual o Galileu Galilei. Não, eu vou falar para vocês aqui. Não, você está errado. O Galileu Galilei foi condenado pela igreja. Depois de 100 anos, um papa perdoou ele. A igreja chegou nesse cúmulo de absurdo de matar as pessoas e condená-las porque eles achavam que tudo na terra era religião. Eu vou te ensinar um código para ver se você destrava a sua alma, porque sua alma está travada em não saber disso. Tudo é espiritual, quase nada é religioso. E você que tem essa, ao contrário, você não entende a espiritualidade de tudo, mas acha que tudo é religioso, sua vida está travada, certeza. Repete assim comigo, ó, tudo é espiritual. Quase nada é religioso. Fala só um assim, me prova. Prova. Tem 6 mil religiões só com base bíblica. 6 mil. Não é possível que esse povo tudo está errado. Primeira pergunta. Religião leva alguém para o céu? Nenhuma. Nenhuma. Quem leva para o céu é o sangue de Jesus. Segunda pergunta. Alguma religião te leva para o inferno? Nenhuma. Se a religião não te leva nem para o inferno, para o céu, o que é a religião? Alguém falou perdão? Prisão. Não, isso é a sua experiência. E você tem que ressignificar. Religião é uma comunidade, onde a gente se comporta igual todo mundo da comunidade. O povo africano, tem angolano aqui? Levanta a mão. Os angolanos são o povo mais feliz da terra. Esse é o povo mais alegre que eu já vi. Eu não estou puxando o saco, não. Eu estou ajudando a construir uma cidade lá em Angola. Eu estou lá desde 2019. Eu nunca vi na minha vida alguém mais alegre. Falei feliz, falei errado. Alegre. Nunca vi. Nunca vi. É o povo mais alegre. Se você fizer parte de uma comunidade angolana, o problema da sua tristeza é que ela vai embora. Ou seja, andar numa comunidade angolana vai fazer você ser alegre. Você nem sabe, até com o antidepressivo pulando, caindo do bolso. Porque não dá tempo nem de tomar, eles não deixam, você fica pulando com eles. A alegria vai fazer isso. O que significa? Significa o seguinte. Em Tiago 1,27 fala que a verdadeira religião é cuidar de órfão, viúvo e estrangeiro. O que é esses três? E guardar de tudo que tem de mal aí no mundo. O pai, né, a viúva está faltando o homem, o órfão está faltando os pais e o estrangeiro está faltando a família. Qual que é a verdadeira religião? A família. Vocês não sabem ler, não? Interpretação básica. Órfão, viúva e estrangeiro. Os três estão longe de casa, da casa onde o Senhor mandou estar, com pai, mãe e filho. Ou seja, a verdadeira religião é acolher essas pessoas, ajudá-las. Quando você entende esses códigos, sua cabeça começa a ter clareza. Uma das coisas que eu mais amo na minha vida não é ter bilhão. O que eu mais amo na minha vida é ter clareza. Discernimento, entendimento. Essas são as três coisas que são frutos, anota aí, da sabedoria. Se você acessou a sabedoria, você tem três coisas: clareza, discernimento e entendimento. Entender é a melhor sensação que existe. Entendi! Clareza é ter luz. E discernimento é o decifrar de coisas complexas. O entender é quando você entra em linha com a natureza. O decifrar é tipo assim, descobriu o que ninguém descobriu. Esses três são frutos da sabedoria. A clareza, o decifrar de fazer coisas novas e ver coisas que ninguém nunca viu. E a terceira coisa é o alinhamento com a natureza. Fala essas três coisas, pelo amor de Deus. Fala assim, clareza, discernimento e entendimento. Vou explicar de novo, talvez você não assistiu essa aula. Entendimento é entrar em linha com a natureza. Entendi, sou a natureza, entendi. Eu fiquei dando risada quando alguém viu um vídeo meu que eu aprendi a nadar num dia. Inclusive foi o Thiago Rocha que me ensinou as primeiras braçadas. E aí naquele mesmo dia eu já estava ensinando, no final do dia. Aí o povo vive me criticando por causa desse vídeo. É engraçado, todo mundo que criticou não fez os 8 quilômetros. Mas eles têm tempo para criticar. A maioria dos que criticaram não foi nem Ironman, que é coisa de neném, viu, Nésio? Você é neném, você vai ser Ultraman ainda. Tem que aguentar.
Agora, quando você começa de glória em glória a entender o negócio, aí qual que é a crítica? Porque no vídeo eu falo assim, eu entendi que eu sou água. Aí os caras ficaram, ele é o Aquaman. Aí começaram a encher meu saco. Ei, 90% do seu cérebro é água.